A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia eu gostaria de deixar uma meditação que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 6 a seguir, que diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Meus amados ouvintes, em Gálatas, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele não se deixa escarnecer. Aquilo que um homem semear, isso ele colherá. E aqui, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai nos ensinar que aquilo que nós fazemos nesta vida não vai implicar somente em colheitas nesta vida, mas também na próxima vida. Porque nós, cristãos, cremos que a morte é o começo de uma nova vida. É a passagem desta vida para a próxima vida. E nós podemos, então, através das nossas escolhas e decisões e atitudes aqui nesta terra, ganhar a vida eterna ou sermos condenados. Para sermos salvos desta ira futura, da condenação eterna, é necessário crer em Jesus. Porque somente justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo é que teremos o direito à vida eterna. Caso contrário, nós não escaparemos do juízo e da condenação eterna. E aqui, na leitura, ao qual fizemos, no versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. A nossa sociedade, hoje, ela ensina e valoriza pessoas contenciosas, contenda, que incitam contendas, através de fofocas, de injúrias e através de levantarem falso testemunho. Contenciosos, pessoas contenciosas, desobedientes à verdade. A palavra de Deus explica o que deve ser feito, mas essa geração ela não quer se dobrar à verdade. Ela prefere seguir seus impulsos carnais, seus desejos carnais, e abandonam e desobedecem à verdade. A palavra de Deus, ela fala e explica o que é pecado. Mas o ser humano, distante de Deus, ele não dá, ele tapa os seus ouvidos para a pregação do Evangelho, não aceita a verdade, se tornando então desobedientes à verdade. E, uma vez desobediente à verdade, se torna obediente à iniquidade,
Desobedece à verdade e obedece à mentira. Desobedece à verdade e obedece ao pecado, à escravidão, à servidão, à carne. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Todo ser humano, todo homem, todo ser humano que vive na prática do mal, a única coisa que ele vai herdar na sua vida é tribulação e angústia. A próxima etapa, após a morte, esta pessoa viverá em tribulação e angústia. Sofrerá o peso da ira de Deus. Por isso é necessário que arrependamos dos nossos pecados e nos convertamos a Deus. Porque somente em Jesus Cristo seremos justificados diante de Deus. E no versículo 10 ele vai dizer: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Mas essa prática do bem aqui, o apóstolo Paulo vai nos ensinar no decorrer do livro, que é uma prática do bem como resultado da salvação em Cristo Jesus. Porque há muitos nessa sociedade que até praticam o bem, mas para a sua vanglória, para a sua autopromoção. Mas a prática do bem aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando é a prática advinda, resultado da salvação em Cristo Jesus. Aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele pratica o bem não para a sua glória própria, mas para a glória, honra daquele que o chamou, para a glória e honra do nome do Senhor. Porque o único digno de adoração, de honra, é o Senhor Jesus Cristo. Quem deve ser honrado e glorificado é o Criador, e não a criatura. Então que venhamos neste dia, e a partir deste dia, honrar e glorificar a Deus através das nossas atitudes, glorificar a Deus através do nosso corpo, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E através de crer em Jesus Cristo e a prática das boas obras, o Senhor, o justo juiz, Ele nos dará a coroa da vida eterna naquele dia. Amém.